O que a gente observou, então, isso em 2006, a gente começou a trabalhar com a ayahuasca com a perspectiva de tentar compreender os efeitos da ayahuasca sobre o sistema nervoso central. A ayahuasca tem efeitos muito significativos no que diz respeito à sua fenomenologia, então as pessoas muitas vezes têm um aumento significativo é um estado que talvez se assemelhe muito a um estado de sonho, em que as pessoas de olhos fechados vão ver coisas, vão entrar em contato com memórias, com processos psicológicos, com alguns processos que ela já estava eventualmente vivenciando naquele momento, e que essa experiência parece ter um benefício terapêutico. Foi aí, em 2008, mais ou menos, na época eu ainda estava como professor na USP de Ribeirão Preto, e junto com um psiquiatra da USP de Ribeirão Preto, o Dr. Jaime Halleck, que é professor ainda lá na psiquiatria, a gente iniciou um primeiro estudo piloto em pacientes com depressão resistente ao tratamento, buscando avaliar os efeitos antidepressivos da ayahuasca. Então, o que a gente fez nesse primeiro momento foi recrutar 17 pacientes com depressão resistente ao tratamento, esses pacientes não tinham experiência com ayahuasca, a gente trouxe esses pacientes até o hospital e submeteu esses pacientes a uma intervenção com ayahuasca, uma ayahuasca produzida por um dos centros religiosos, no caso, uma das igrejas do Santo Daime, para que a gente fizesse o nosso estudo. As primeiras evidências desse estudo, então isso a gente está falando no final dos anos 2008, 2009, por aí, as primeiras evidências desse estudo apontam para um efeito antidepressivo da ayahuasca e um efeito antidepressivo rápido. Em outras palavras, assim como a ketamina, a gente observou que já um dia depois da intervenção com a ayahuasca, cerca de 70% desses pacientes com depressão resistente ao tratamento apresentaram uma resposta de redução significativa dos sintomas já um dia depois da intervenção. Isso é a constatação clínica, né? A constatação dentro do hospital, clínica, como um protocolo clínico, um ensaio clínico, como a gente chama, um ensaio clínico fase 2A, em que você administra a medicação e não tem um placebo como um braço de controle para a sua medicação. Sim. Foi isso que a gente fez aqui no Rio Grande do Norte. Então, quando eu vim para cá, em 2009, eu vim com essa perspectiva de avançar nesses estudos clínicos, iniciados lá em Ribeirão Preto, agora aqui nessa parceria entre o Instituto do Cérebro e o Hospital Universitário, com essa perspectiva de conduzir o próximo passo desse ensaio, que foi o que a gente chama de ensaio clínico placebo randomizado. Então, é um ensaio clínico em que você recruta pacientes com depressão resistente ao tratamento e metade desses pacientes vão ser submetidos a uma intervenção com ayahuasca e a outra metade vai ser submetida a uma intervenção com placebo. Exatamente. Esse estudo, então, foi feito já em parceria com o grupo da psiquiatria daqui, do Hospital Universitário, Dr. Emerson Arcoverde, Dr. João Paulo Maia de Oliveira, exatamente. Então, uma série de médicos psiquiatras que tinham, curiosamente, vindo de Ribeirão Preto também. A gente, então, em conjunto, fez esse estudo, agora em 35 pacientes. Nesse estudo, a gente recrutou também 50 voluntários que não tinham depressão para tentar compreender um pouco melhor os efeitos da ayahuasca no sistema nervoso central. Então, a gente fez várias parcerias com outros professores da Universidade Federal, como a professora Nicole Galvão Coelho, que é uma especialista em marcadores bioquímicos, particularmente voltados à saúde mental. Pacientes, houve alguma constatação de alteração, alguma coisa? Várias. Então, é um estudo muito completo, é um estudo bem complexo. Demorou 2 anos e meio de aquisição de dados, para você ter uma ideia, foram 85 voluntários. Só da aquisição dos dados? Só a aquisição de dados foram 85 voluntários, a gente demorou 2 anos e meio para conseguir completar. Cada voluntário ficava 4 dias no hospital, dormia no hospital. A gente fez uma série de exames de sangue, exames de eletroencefalografia. Só interromper um pouquinho, só para explicar como é complexo e como é trabalhoso e como a gente tem que, vamos dizer assim, aplaudir o trabalho dos pesquisadores no Brasil e no mundo inteiro, porque é um trabalho muito sério, é um trabalho que requer muita dedicação, que requer também a presença de outras pessoas, essas pessoas que se disponibilizaram para poder participar, ou seja, é algo muito grande para
como a gente chegar, depois de algum tempo, de várias comprovações, para poder colocar, disponibilizar isso para a população, né? Então, assim, doutor, eu queria que você ressaltar e parabenizar também essa questão, porque a gente acha que muitas pesquisas são feitas assim, a todo momento, em qualquer maneira, e custo é baixo, que é um trabalho que é rápido, e não é. Acho que esse é o papel da ciência, né? O papel da ciência, no que diz respeito a essa interação com o mundo médico, é de conseguir trazer para o paciente alternativas de tratamento que sejam eficientes, eficazes, por um lado, e que tragam o menor número de efeitos adversos, de efeitos colaterais. E é isso que a ciência tenta indicar, encontrar doses que sejam doses adequadas para essa resposta mais eficiente e assim por diante. Então, realmente, é um grupo, o grupo que tem trabalhado com esse tipo de substância aqui no UOL, no Instituto do Cérebro, é um grupo de aproximadamente 30 a 35 pessoas, então é um grupo bastante diversificado. A gente tem médicos, físicos, engenheiros, enfermeiros, biomédicos, químicos, psicólogos, exatamente. Então, é uma equipe muito multidisciplinar, com essa perspectiva de, por um lado, identificar esse perfil de segurança e de eficiência da medicação e, por outro lado, tentar entender de onde vem a resposta terapêutica que eventualmente a gente encontra.